Se você está na dúvida para escolher entre o iPhone 17 Pro Max e o Galaxy S25 Ultra, eu tenho uma notícia interessante, porque meio que não tem como errar aqui, mesmo o S25 Ultra tendo sido lançado na geração anterior, digamos assim. E a proposta é até um pouco simples entre esses dois aqui. A Samsung coloca basicamente tudo que ela tem de melhor no Galaxy S25 Ultra e a Apple coloca tudo que ela tem de melhor no iPhone 17 Pro Max. Mesmo que tenha essa diferença de tempo entre eles, né? Porque a Samsung costuma lançar o Galaxy S em janeiro e a Apple costuma lançar entre setembro e outubro. Mas enfim, né, vamos trocar essa ideia com calma nesse comparativo que tá super completo entre esses dois caras aqui. E eu te falo que eu usei o S25 Ultra por meses depois do lançamento dele, e aí depois eu parei por um pouquinho, e nesse último mês eu tô usando bastante o iPhone 17 Pro Max e eu tenho bastante coisa pra falar com vocês. Vamos lá. A Apple realmente fez um iPhone mais robusto nesse ano aqui, ele é mais pesado e também mais grosso do que o S25 Ultra. Mas se você olhar bem, são propostas até que diferentes dessa vez. A Samsung continua com a sua linguagem de design de anos anteriores, só que com alguns refinamentos, e a Apple trouxe um negócio completamente novo. Vamos no S25 Ultra, por exemplo. Ele tem cantos mais planos e a estrutura é em titânio, além de um vidro fosco Gorilla Glass tanto na parte traseira quanto na parte frontal. Ele fica assim com marcas de dedos um pouquinho mais aparentes, mas é um negócio que some super rápido. Já o iPhone 17 Pro Max, ele tem uma estrutura de peça única em alumínio, né, chamada de Unibody, e eles abandonaram o titânio nessa geração para favorecer o resfriamento do celular, segundo a própria Apple. A nova linha Pro do iPhone traz somente o vidro na tela, é claro, e também nesse espacinho aqui que fica na parte traseira, que é para o carregamento sem fio e para o MagSafe. Já nas cores a gente tem um negócio até que interessante, porque a Samsung oferece 5 opções, sendo que algumas delas podem ser exclusivas do site da empresa. Elas são o titânio azul, preto, cinza, prata e o preto intenso. Já o iPhone não tem tantas opções de cores assim, são somente 3. Ele tem o prateado, tem o azul intenso e o laranja cósmico, que é uma cor que tá dando o que falar, né? Tem muita gente que gostou e muita gente que achou super esquisito. Eu honestamente prefiro o prateado. Mas tem um negócio que não fica nada discreto nesses novos iPhones, porque as cores, né, elas diferenciam um pouco entre cada modelo. O prateado, por exemplo, ele é prateado na estrutura, mas é branco na parte do vidro. E aí você, dependendo do ângulo e da luz que estiver refletindo, você consegue ver essa diferença. Uma coisa a se observar é que as duas empresas prometem vidros ultra resistentes e que não arranham fácil. Só que o iPhone ele tem uma área de vidro menor na parte traseira, então ele pode sim talvez amassar com mais facilidade, porque agora tem o alumínio no lugar do titânio, mas o vidro dele talvez não fique tão estragado se cair no chão. Um fato é que a Apple tem sido bastante criticada por ter voltado atrás, né? Ela estava vendendo o titânio como a evolução na estrutura e na resistência dos seus smartphones, e aí ela meio que voltou pro alumínio, que era tecnicamente menos resistente. E é claro que tem muita gente que também não gostou nada desse novo design do iPhone, porque é diferente pra caramba mesmo, mas vamos concordar, né? Era o mesmo design desde o iPhone 11 Pro até o iPhone 16 Pro, com mudanças, é claro, ali no tamanho dos componentes, na diferenciação de materiais e tudo mais. Eu, pelo menos, pessoalmente, agora tô gostando mais do que antes, né? Mas e você? Você aprova? Não aprova? Conta aí. Aqui na parte traseira, por exemplo, a Samsung continua com esses círculos das câmeras que estão um pouquinho maiores sim, mas com o mesmo formato dos anos anteriores. Já a Apple trocou aquele espaço das câmeras por um formato que é muito maior, eles chamam isso daqui agora de platô. Eu honestamente acho a estrutura do celular da Samsung mais premium do que a da Apple, que dá a sensação de ser sim um pouco menos resistente. E até tem mó galera reclamando que ele arranha fácil demais, mas eu tô há um mês testando ele e eu não notei nenhum arranhão ou marquinha nesse modelo. Eu acho sim que o design da Samsung é mais limpo e mais sóbrio do que o que a Apple apresentou com o iPhone 17 Pro Max, tanto que o Galaxy ele tem botões somente no lado direito, enquanto que o iPhone tem botão para tudo quanto é lado. E assim, eu não vou meter o louco porque o botão de ação ele é sim um botão bastante útil, né? Você consegue configurar ele para várias coisas usando o aplicativo de atalhos, né? Desconsiderando, é claro, tudo que a Apple já deixa disponível lá nos ajustes. Mas o botão de câmera, aquele botão de controle da câmera, para mim é um tanto dispensável, né? Pelo menos comigo não teve nenhuma situação em que eu preferi usar o botão de controle da câmera do que simplesmente tocar na tela, né? É muito mais prático. Mas a gente tá falando aqui de dois dos melhores e maiores smartphones do mercado. O Galaxy ele até parece ser um pouquinho mais largo porque ele tem os cantos mais achatados, né? O iPhone, como ele tem esses cantos mais curvos, ele parece ser mais compacto, bem entre aspas. Eu honestamente gosto da proposta que cada uma das empresas traz aqui nesses aparelhos e os dois definitivamente são ótimos se você quer um smartphone premium e que definitivamente não esconde isso. Falando um pouco da ergonomia desses dois smartphones, o iPhone ele acaba sendo um pouco mais confortável do que o Galaxy porque ele agora traz os cantos mais curvos. O Galaxy também é confortável, mas isso pensando que esses são smartphones enormes, né? Mas ele tem cantos mais achatados e um pouquinho mais afiados. Esses dois ainda têm a certificação IP68 contra água e
poeira, só que a Apple aqui promete submersão por até 6 metros por 30 minutos, enquanto a Samsung promete por até 1,5 metro pelo mesmo tempo. Mas o Galaxy tem outra vantagem, eu tô falando da canetinha S Pen. Beleza, ela perdeu o Bluetooth nesse ano e foi uma pena, eu acho que não merecia, mas ainda é a S Pen cheia de recursos para você desenhar, para navegar, para escrever e muito mais. Essa é uma função bem clássica da Samsung, mas que a gente ainda não sabe se ela vai continuar viva por aqui nos próximos anos. O Galaxy Z Fold 7, por exemplo, ele perdeu completamente o suporte para canetinha. Inclusive tem uma análise completinha aqui no canal do Galaxy Z Fold 7, eu recomendo que você vá lá ver. Inclusive você prefere um dobrável agora ou qualquer um desses dois aqui, S25 Ultra e iPhone 17 Pro Max? Comentei. E até aqui, ó, ok, beleza, o design é um negócio completamente subjetivo, você pode preferir o Galaxy ou o iPhone e tá tudo bem, eu acho que os dois são muito bonitos, só que na tela eu já consigo ver vantagens um pouco mais claras entre os dois, sabe? O Galaxy tem vantagens em algumas coisas, o iPhone tem vantagens em algumas outras coisas. Se você tá olhando para um smartphone com uma tela ótima, mais uma vez não tem erro, esses dois aqui são excelentes. Os dois têm 6,9 polegadas, resolução bem alta, taxa de atualização variável que vai de 1 até 120 Hz, tem HDR e mais um monte de tecnologia legal. A resolução, por exemplo, é sim um pouco maior no Galaxy S25 Ultra do que no iPhone, mas o 17 Pro Max ele tem um pico de brilho maior. Isso ajuda bastante quando você tá no meio da rua e tá batendo aquele solzão forte na tela, sabe? Aí a legibilidade fica muito boa no iPhone, mas ela também fica excelente no Galaxy. E tem um detalhe muito legal aqui, porque nesse ano a Apple finalmente colocou um revestimento anti-reflexo e isso é muito da hora mesmo, tá? Ajuda demais para você usar o smartphone quando tá batendo alguma fonte de luz na tela. Mas aqui não tem como negar, o acabamento da Samsung é melhor e reflete menos a luz do que o que a Apple fez. Eu, inclusive, tenho a impressão de que o S24 Ultra já era melhor, mas eu não tô com nenhum S24 Ultra aqui para comparar agora. No fim das contas, mesmo que fique um pouco atrás do S25 Ultra, essa foi uma adição bem legal que a Apple fez e que está disponível em todos os iPhones de 2025. Se você prestar atenção nos detalhes, você percebe que a tela da Samsung parece um pouco mais ampla por causa dos cantos mais retos, enquanto que, mais uma vez, a Apple tem os cantos arredondados. E também tem aquele furinho da câmera que é muito menor no Galaxy do que a ilha dinâmica no iPhone com o Face ID. É claro que a ilha dinâmica é menos discreta do que esse furinho que a Samsung tem na tela do seu smartphone, mas ela tem várias funções legais. Você consegue acompanhar se algum pedido de comida que você fez está perto ou está longe, se o carro por aplicativo que você chamou também está nessa mesma situação, se está muito perto, se está muito longe, se, sei lá, o seu time do coração está ganhando ou perdendo. Inclusive essa é uma função que eu uso bastante, tá, para acompanhar os jogos. E ela carrega também o Face ID e a câmera frontal do iPhone. A Samsung ela já usa o leitor de impressão digital que fica sob a tela. Essas duas soluções aí são extremamente rápidas e muito bem exploradas pelos dois aparelhos. Eu ainda acho que o leitor de impressão digital é um pouco mais prático do que o Face ID, né? A Samsung tem um reconhecimento facial que não é muito seguro, a própria Samsung reconhece isso, mas falando de praticidade, às vezes o seu rosto tá um pouco coberto. Com um leitor de impressão digital é só você posicionar a digital ali, ó, acabou-se, não tem muito mistério. Mas beleza, vamos falar de desempenho também, né? Aqui no S25 Ultra a gente tem o Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Era o chip mais potente da Qualcomm até agora, porque eles acabaram de anunciar o Snapdragon 8 Elite Gen 5. E no iPhone a gente tem o A19 Pro da Apple. São dois chipsets extremamente competentes, né? Ainda que o da Qualcomm tenha uma versão mais atualizada, mas assim, é um negócio meio que ok. Tipo, é o que você pode esperar de um smartphone premium, ultra caro e tudo mais, mas eu não vou falar que impressiona, porque é de fato o que você já espera. Então, basicamente, são dois smartphones que conseguem fazer tudo, e tudo de uma forma muito rápida, muito fluida, tá? E parece até que é uma crítica, mas não é, tá? É porque realmente não tem tanta diferença assim, por exemplo, do Galaxy S24 Ultra pro S25 Ultra, ou do 16 Pro pro 17 Pro. Eles são todos muito bons. Um negócio legal é que esses dois aqui começam com 256 GB de armazenamento e oferecem opções com 1 TB, só que o iPhone ele dá uma exagerada aqui porque agora ele tem até 2 TB de armazenamento. A Apple tá vendendo essa opção aí para quem é criador de conteúdo ou para quem às vezes até prefere gravar com o smartphone do que com uma câmera mais pesada. E assim, beleza, até que faz sentido, mas o modelo com 1 TB já era muito caro. Esse com 2 TB, então, ele passa dos R$18.000. Um negócio importante é que muita gente se baseia nos testes de benchmark, né, para descobrir qual smartphone é mais poderoso do que o outro. Pois bem, aqui a gente está falando de duas plataformas que são completamente diferentes, então sim, a pontuação também vai ser diferente para eles. Mas olha, isso não significa que um é muito mais potente do que o outro. Mais uma vez, esses daqui são dois dos smartphones mais potentes da atualidade, mas também, é claro, né, existem vantagens tanto na CPU, quanto na GPU, quanto para aplicações de inteligência artificial entre um e outro. Se você reparar bastante, tem uma diferença que é bem pequena para você fazer até coisas simples, tipo abrir ou fechar os
aplicativos. É um negócio que vai diferenciar por milésimos de segundos, mas tem uma certa diferença sim. Esses dois, eles têm 12 GB de RAM, inclusive é a primeira vez que a Apple coloca 12 GB no iPhone, então eles conseguem segurar vários aplicativos ao mesmo tempo na multitarefa e carregam tudo meio que muito rápido. Só que nesse último mês usando o iPhone 17 Pro Max, eu percebi que ele encerra assim os aplicativos com mais frequência do que o S25 Ultra. E é aquela coisa, a multitarefa no Android sempre foi e continua sendo melhor do que a do iOS. E ainda tem o modo DeX da Samsung, que você conecta o celular a um monitor externo, coloca ali mouse e teclado, você consegue também usar tudo isso sem nenhum fio e que eu acho um pouco difícil a Apple fazer igual, pelo menos no futuro próximo. Falando agora de jogos, esses dois aqui eles são bem apelões porque eles vão rodar tudo que está disponível para as duas plataformas muito de boas. Mas o iPhone, pelo menos por enquanto, é o único que consegue rodar jogos AAA, aqueles que você encontra no PS5 ou no PC de forma nativa. Assim, até tem como você rodar jogos AAA no Android usando o Game Hub, mas é uma estratégia diferente do que a Apple tem feito. A Apple falou que trocou o titânio pelo alumínio porque ajuda a dissipar melhor o calor e realmente deu muito certo nesse ponto aqui. O novo celular ele realmente esquenta menos em jogos pesados, que nem Resident Evil ou Assassin's Creed, né? Diferente das outras versões em titânio que viravam praticamente um ferro de passar roupa. E um negócio que eu notei também é que o iPhone parece um pouco mais estável a longo prazo com essas tarefas mais pesadas, principalmente nos jogos. Mas eu acho que a disputa mesmo fica no software. Aqui a gente tem a One UI 8 da Samsung, baseada no Android 16, e o iOS 26 da Apple. A Samsung ela traz um software que é sim mais maduro e a Apple aposta num visual que é completamente renovado com Liquid Glass. Eu acho que tá bem legal, mas ainda tá bugado e precisa melhorar, mas é uma mudança muito bem-vinda na minha opinião. Eu vou falar um negócio muito óbvio aqui, mas o Android ele continua com muito mais opções de personalização do sistema, só que a Apple evoluiu bastante. Ainda falta assim um bom caminho para ele chegar no mesmo nível do Android, mas esse efeito de vidro líquido com todas as novas opções de personalização parecem que vai ser um caminho interessante a seguir. Eu também vou deixar linkado aqui dois vídeos, um do iOS 26 e outro da One UI 8. Nesses aí eu falo com muito mais detalhes sobre esses updates e de todos os novos recursos. E por falar em software, é claro que a gente não pode deixar de lado a inteligência artificial. Aqui a gente tem basicamente o Galaxy AI no lado da Samsung e o Apple Intelligence no lado da Apple, que tá caminhando a passos bem curtos, mas tá caminhando. A Samsung tá na frente da Apple no campo da IA e ela faz coisas mais bem feitas, como a edição das imagens. Mas esses dois aqui eles vão ter transcrição de áudio, sumarização e resumo de conteúdos e documentos, tradução em tempo real até nas chamadas ou mensagens, e o iPhone agora pode atender, entre aspas, a sua chamada sem te incomodar. Isso daí é muito legal para evitar o famoso spam. Um recurso massa que a Samsung trouxe é que o Galaxy agora consegue eliminar o ruído das gravações de vídeo que você faz. No iPhone também tem como fazer isso meio que mais ou menos, só que não é tão intuitivo. E meio que tem também a Siri com o ChatGPT, mas que não é a nova Siri de verdade, porque a Apple tá bem empacada nisso. Cara, ainda falta muita coisa mesmo pra Siri da Apple ficar no mesmo nível do Google Gemini. Aí é outra batalha que eu não vou nem ter como comparar, porque o Gemini tá, ó, lá na frente. Mas enfim, pelo menos esses dois smartphones vão ser atualizados por um bom tempo. A Samsung, ela crava 7 anos de atualizações diretas pro Android que tem no Galaxy S25 Ultra, e a Apple não crava nenhum número, mas eles costumam ficar mais ou menos nessa mesma faixa. Em resumo, né, se você quer um smartphone premium, de ponta, que ofereça um desempenho excelente, qualquer um desses dois aqui vai dar conta do recado. Disso você não precisa ter dúvida nenhuma. É claro que tem gente que vai preferir o Android, tem gente que vai preferir o iOS, tem gente que acabou de migrar de uma plataforma para outra, mas um ponto é, se você escolher qualquer um desses dois aqui, esteja você migrando de uma para outra ou não, você vai estar super bem servido, principalmente falando de desempenho. Mas agora falando de bateria, tem um negócio que eu nunca imaginei que fosse possível, porque o iPhone ele tem mais bateria do que o Galaxy S25 Ultra. Não é nem sacanagem. Mas assim, vamos com calma, porque ele tem mais bateria em países que vendem um modelo que somente é compatível com o eSIM. Se você compra aqui no Brasil ou se você comprar em outro país que tenha a entrada física para chip de operadora, você vai ter um iPhone 17 Pro Max com um pouquinho menos de bateria. Vamos lá, são 5.000 mAh no Galaxy S25 Ultra contra 4.832 mAh do iPhone. Se por acaso você comprar o 17 Pro Max, que é compatível somente com o eSIM, aí ele vem com 5.088 mAh. Mas um fato interessante é que o iPhone ele tem sim uma autonomia melhor do que a do Galaxy. Eu consegui bater ali uma média de 8 a 9 horas de tela ligada no iPhone usando ele, ó, bastante, sem dó nenhuma, e ainda sobrando uns 20% da carga. Mas assim, na prática as diferenças elas ficam mais pontuais. No streaming de vídeo, por exemplo, a descarga média por hora do Galaxy S25 Ultra comigo foi de menos 4% por hora. Já no 17 Pro Max essa descarga foi de menos 3% por hora. E gravando vídeos com a câmera principal em resolução 4K com 30 frames por segundo, esses dois aqui descarregaram somente menos 4%.
4% por hora. Um detalhe aqui é que a recarga do iPhone ela melhorou, ela tá mais rápida, né? Se você usar o fio, o cabo USB-C, ele vai carregar com até 40 watts de potência. No Galaxy S25 Ultra é um pouquinho mais rápido, ele chega em até 45 watts. Só que quando a gente olha para recarga sem fio, o iPhone é um pouquinho mais rápido, ele tem uma certa vantagem, porque ele chega em até 25 watts de potência, enquanto que o da Samsung chega em até 15 watts de potência. E aqui a gente também vê algumas outras vantagens de um lado e do outro, né? O Galaxy, por exemplo, consegue carregar outros aparelhos por indução. Você consegue carregar o relógio inteligente, o seu fone de ouvido, outros smartphones, e o iPhone ele tem o MagSafe, que são os ímãs, né? Você não precisa usar nenhuma capinha especial para usar no iPhone. Mas ainda tem uma outra vantagem no lado do Galaxy, né? Ele perde na autonomia, mas ele pelo menos manda um carregador na caixa, né? É um carregador de 25 watts? É um carregador de 25 watts, não é um de 45 watts. Podia ser um de 45 watts? Podia ser um de 45 watts. Esse é um smartphone bem caro, mas pelo menos é um carregador que vem na caixa, né? No iPhone não tem não. Até aqui beleza, você pode optar entre ter um pouco mais de autonomia de bateria com o 17 Pro Max ou um pouco mais de versatilidade com o Galaxy S25 Ultra. Só que nas câmeras a gente também vê uma outra disputa muito interessante. Isso porque, como de costume, a Samsung coloca na linha Galaxy S Ultra as melhores câmeras que ela pode, e a Apple faz a mesma coisa na linha Pro e Pro Max. Aqui no iPhone, por exemplo, a gente tem 3 câmeras, todas com 48 megapixels na parte traseira pela primeira vez. Tem a lente principal, a lente ultra angular e a lente teleobjetiva, que tem um zoom ótico de 4 vezes dessa vez, não é mais de 5 vezes. Já na câmera frontal, a gente vê a melhor novidade em câmeras do iPhone, que é uma nova câmera com 18 megapixels, que é a Center Stage. Essa câmera tem um monte de coisa legal, porque você consegue usar ele na vertical para fazer fotos ou vídeos na horizontal, e ela também tem um enquadramento automático, então se mais pessoas aparecerem na sua foto para vocês fazerem aquela selfie bem legal, a câmera sozinha vai determinar a amplitude da imagem. Mas assim, o Galaxy S25 Ultra também esculacha, né? Porque ele tem uma câmera principal de 200 megapixels, ele tem uma lente telefoto com zoom ótico de 3 vezes de 10 megapixels e mais uma câmera telefoto com 50 megapixels, só que ela chega nos 5 vezes de zoom. E por último, ele também tem a câmera ultra angular com 50 megapixels. Já a câmera frontal do Galaxy tem 12 megapixels, ela não tem tantos recursos extras, é uma lente até um pouquinho mais escura do que o que a Apple colocou nesse ano aqui. Eu tô mostrando aqui algumas imagens para vocês, mas você percebe que tem uma diferença na distância focal entre eles. Você consegue chegar um pouco mais perto e manter a cena em foco com o Galaxy do que no iPhone. Eu honestamente gosto pra caramba das imagens de qualquer um desses dois smartphones, mas em várias ocasiões eu acabo preferindo as imagens do Galaxy e em várias outras eu prefiro as imagens do iPhone. Em muitas vezes o iPhone acaba acertando mais na iluminação e ele chega também em cores um pouco mais realistas do que o S25 Ultra faz. Tipo nessa daqui que vocês estão vendo agora. O Galaxy fez uma foto com cores muito mais fortes e ficou muito bonita, mas o iPhone chegou muito mais próximo da realidade. Eu também notei que em várias ocasiões o Galaxy teve mais definição nas lentes de zoom ótico, inclusive só ressaltando ele tem 2. Mas eu acho que o aplicativo da Samsung ele é mais fácil para você alternar o zoom, né? Ele deixa mais opções disponíveis. No da Apple, que é muito mais simples e que tá inclusive mais simples ainda no iOS 26, eu já acho que a prévia, né, que você vê na sua tela é mais estável, só que ele não tem um modo profissional nativo e isso faz falta pra caramba. Outra coisa, né, detalhe também, mas que é um detalhe que não passa despercebido. O iPhone ele apresenta em mais ocasiões o clássico lens flare. Eu quase não percebi isso usando o Galaxy S25 Ultra nesse tempo todo. Nas fotos com o modo retrato eu percebi que o S25 Ultra fica com mais definição, especialmente na região do rosto. Eu também acho que o foco parece ser um pouco mais certeiro no celular da Samsung quando você faz imagens com o modo retrato. Mas tem uma coisa que eu acho bem legal no iPhone, que é aquele recurso, né, para você selecionar o estilo de cor que você pode fazer. Aqui a Apple mandou muito bem, ele foi lançado na linha iPhone 16, mas é um negócio que vale a pena demais você testar. Nos vídeos, mais uma vez, é uma disputa muito boa, mas eu acho que é inegável. O iPhone ainda tá na frente, especialmente porque ele oferece muitas funções para gravação profissional. Ele tem o ProRes, ele tem o Apple Log 2, ele é compatível com o Genlock para você sincronizar várias câmeras ao mesmo tempo, mas vários desses recursos aí precisam de um SSD externo, mesmo que você esteja escolhendo a versão com 2 TB de armazenamento. Mas assim, o iPhone é melhor em vídeos, mas o Galaxy não vai ficar muito para trás não. Ele tem um modo profissional que é excelente para fotos e também para vídeos, ele tem uma ótima estabilização de imagem, ele filma em log para você também mexer na pós-produção e ele é o único dessa comparação aqui que consegue filmar em até 8K. Um negócio que você pode perceber é que o Galaxy ele continua deixando as cores um pouco mais saturadas, é meio que até um padrão da Samsung. Isso fica bastante aparente em lugares com muitas sombras e cores um pouco mais vivas. Já nas selfies a gente vê que a câmera do Galaxy ela tem muita definição, ela tem foco automático e cores que são muito boas. O iPhone ele fica assim na vantagem porque ele traz um sensor maior e com mais recursos. Mas se você reparar bem, as selfies com os dois vão ficar assim muito boas, não tem muito o que discutir aqui. Mas só ressaltando mais uma vez, o iPhone fica na frente. E um detalhe é que os dois conseguem fazer filmagens em 4K com a câmera frontal. Mas além de colocar essa câmera frontal Center Stage nova aqui, olha, mais que aprovada por mim, tá?
tá? A Apple também trouxe um novo recurso super extraordinário para a câmera frontal do iPhone, que é você usar tanto ela quanto alguma câmera traseira para fazer filmagens ao mesmo tempo. Essa função, ela chegou somente agora no iPhone 17. Eu não faço a menor ideia do porquê não chega em qualquer outro iPhone, mas é um negócio dispensável, eu diria. Porque assim, ó, existe desde 2013 no Galaxy e eu não me recordo de muitas ocasiões assim que eu pensei, pô, vou gravar ao mesmo tempo aqui com as duas câmeras. Mas, enfim, chegou agora no iPhone, né, pra quem quer saber. Um pouco atrasado, mas chegou. Até aqui eu acho que já ficou bem claro que existem várias vantagens tanto no Galaxy S25 Ultra quanto no iPhone 17 Pro Max, mas tem uma grande desvantagem para todos nós, que é o preço. Esses dois smartphones eles são muito bons, mas eles também são muito caros. O preço de lançamento do Galaxy S25 Ultra variava de R$ 11.999 até R$ 14.999 reais. Hoje é claro, né, 10 meses depois você encontra ele por mais ou menos 6,5 aí nas lojas online, mas esse foi o preço de lançamento sugerido pela Samsung. Já o iPhone ele foi lançado por R$ 12.500, mas chegando até R$ 18.500 com 2 terabytes. É basicamente você escolher entre deixar o fígado esquerdo ou o fígado direito na loja. Só que assim, se eu tivesse que escolher entre algum desses dois smartphones agora, eu ia fácil no Galaxy. Não tem nem muito o que argumentar, né? Ele entrega muito mais, cobrando muito menos, especialmente agora, como eu falei, 10 meses depois do seu lançamento. Mas vamos com calma também, né? O S25 Ultra, como eu falei, eu acho que ele é mais versátil, ele tem um software que dá sim mais liberdade e o Galaxy AI tá muito na frente do Apple Intelligence. Além dele ter, é claro, né, uma tela ótima, acabamento premium, tem câmeras que são muito boas e com zoom melhor, na minha opinião, além de um baita desempenho. Já o iPhone ele também tem muita coisa boa, o desempenho é excelente, inclusive para rodar jogos que são super pesados, a câmera frontal dele é melhor e o desempenho para vídeos eu também acho melhor no iPhone, e a bateria tem mais autonomia, o que para mim faz uma baita diferença. Mas eles não são as únicas opções, né? A Huawei tá voltando agora para o mercado brasileiro com a linha Pura 80, que são ótimos smartphones, eles perdem algumas coisas, como em desempenho, mas tem câmeras excelentes, que é um padrão da Huawei. A Realme também, ela tem a linha GT8, que tá muito boa e que pode ser uma opção caso chegue aqui no Brasil muito em breve. E tem também os dobráveis da linha Razer, da Motorola, que não são exatamente smartphones de barra, como esses daqui, mas que entregam também uma qualidade muito boa em muita coisa. Só que nem tudo precisa se resumir a isso, sabe? Se você não tá muito afim de gastar uma nota em um smartphone novo, você pode ir pro Galaxy S25 Plus. Ele é sim caro, mas ele oferece coisa pra caramba e não custa um fígado. Talvez um rim, mas não um fígado. E no lado do iPhone você tem o iPhone 17, cara, nessa geração atual ele é a melhor opção, não tem nem o que argumentar, né? O iPhone Air ele é o mais bonito, ele tem acabamento em titânio diferente do modelo Pro, mas ele deixa de fora muita coisa e a bateria não é das melhores. Na verdade tem muita gente reclamando e falando que é uma bateria bem ruim, então nesse caso iPhone 17 base, esse é o modelo para se escolher. Mas é aquilo que eu falei lá no comecinho do vídeo, né? A gente tá nessa fase de transição de uma geração para outra. A Samsung ainda vai apresentar o Galaxy S26, vai mostrar o Galaxy S26 Ultra e provavelmente vai colocar algumas inovações nesse novo smartphone, né? Mas, assim, né? O preço da linha Galaxy S25 vai abaixar no ano que vem e ela continua sendo uma excelente opção, assim como a linha iPhone 16. Essa é a minha opinião sobre o Galaxy S25 Ultra e o iPhone 17 Pro Max. Eu acho que os dois são excelentes, tá? Como eu falei, mais uma vez, meio que não tem erro aqui. É claro, o iPhone ele vai oferecer um pouco mais, mas o Galaxy S25 Ultra também vai oferecer muita coisa por um preço abaixo disso daí que a Apple cobra. Mas e você, qual que você prefere? O Galaxy S25 Ultra ou o iPhone 17 Pro Max? Conta aí e não se esquece, hein? Se você não é inscrito no canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos e deixa um like para fortalecer. Valeu, gente. Beijão. Tchau, tchau.